Diga aí, meus colegas de leitura, tudo bom com vocês? Hoje, como eu falei aqui no Instagram, estou trazendo um vídeo sobre esse livro, que é o Eu, Robô, que é um clássico da literatura internacional, escrito por Asimov em 1950 e com uma reedição em 77. Mas tem algumas curiosidades aqui que eu tenho para falar sobre o livro. Primeiro de tudo, o livro não é exatamente um livro de romance. Ele é um livro de contos, em que os contos foram postos em uma certa ordem cronológica e ligados por uma história, digamos assim, que desse um elo comum a eles, apesar de já haver um elo. Isaac Asimov, para quem não sabe, ele é um dos principais escritores da literatura de ficção científica, entre contos, romances e literatura científica, ele escreveu mais de 470 obras e foi a primeira pessoa a usar o termo robótica, que depois dele passou a ser usado largamente, tanto na ciência como na ficção. Sendo que, para gravar esse vídeo, eu tanto quis quanto fui incentivado a fazê-lo com a minha amiga Dina, que eu... Para gravar esse vídeo, eu vou chamar uma amiga minha, que também foi uma das pessoas que me incentivou a gravar esse vídeo sobre esse livro, e me chamou para fazer uma collab aqui, tá ligado? Um feat. Então eu vou usar o meu Invocar Criatura 3 aqui. Essa é a Dina. Olá, pessoinhas lindas! E aí, dona Dina? O que te motivou a querer me chamar para estar aqui sumonado na sua área de trabalho? Minha área de trabalho. Para a gente falar sobre esse livro peculiar. Além de Asimov ser incrível, é um clássico da literatura. O seu canal... não sei, cara. O seu canal traz isso pra gente, essas análises de livros, e por que não falar de Eu, Robô, uma obra tão genial das tantas obras de Asimov e que parece tanto com o contexto que a gente vive atualmente. Simbora, né? Eu também acho. Inclusive, de vez em quando a gente vai olhar para baixo porque não tá a nossa cola. A cola é um pouco grande. Eu acho que é interessante a gente começar a falar um pouco que essa foi a primeira obra, historicamente falando, que citou os robôs, assim, criaturas humanoides criadas por mãos humanas de forma positiva. Porque até então existia uma crença que tudo que fosse criado da mão dos homens era, assim, digamos, mundano. Então a igreja estava sempre reforçando essa ideia de demonizar essas obras. Então, a gente pode até citar Frankenstein, né? Isso, exatamente. Antes do Eu, Robô, tudo que vinha de literatura trazendo máquinas com aspecto humano, com aspecto humanoide, ele era demonizado. Então, Eu, Robô foi a primeira literatura que veio, que Asimov trouxe, no caso, que não tem esse aspecto demonizado de uma máquina com o estilo humanoide, né? Com uma máquina do tipo humana. Mas é interessante, inclusive, acrescentar que essa característica está nos contos do livro, que é aquela sociedade pela humanidade. Pronto. Nos contos, em alguns dos contos, aparece uma sociedade, aparece assim, como plano de fundo, que é um juntamento de pessoas que eles não são necessariamente anti-tecnologia, mas eles são anti-robôs. Então eu acho que é uma boa forma de trazer esse preconceito contra a criação do humano, né? Na verdade a sociedade, eu já vejo a sociedade assim, como ela meio que traz a desmaquinização da coisa. É como se os robôs eles já tivessem tomado conta de bastante coisa do mundo, do livro. Então essa sociedade ela vem mesmo pra dizer assim, cara, calma, nem tudo precisa estar nas mãos de robôs. Inclusive eu acho interessante citar aqui que esse vídeo conterá spoilers! I love spoilers!
Por que spoilers? Porque não dá pra gente fazer uma avaliação completa, como a gente tá querendo, sem que a gente cite algumas coisas, como por exemplo, vai ter. Essa Sociedade pela Humanidade, em alguns contos lá pela metade ela é citada muito por alto, mas lá pelo final ela é muito mais presente. Esse lance de dominação das máquinas, que lá pelos últimos contos, eu não sei você, mas eu fiquei com a impressão, caramba, velho, isso é muito Matrix. Tá ligado? Sim, claro, Matrix. Tipo, Matrix, ele é um filme que já tá baseado em Neuromancer. Certo? Neuromancer foi lançado em que ano? Foi em 87, eu acho. Ah, já é bem mais na frente que Asimov, mas assim, Neuromancer já é outro contexto, já é tipo Cyberpunk. Cyberpunk é máquina, uau, assim, dentro do meu cérebro, meu Deus, que delicioso. É máquina na rua, é máquina nas casas, é máquina nas pessoas, pessoas máquinas, então não é apenas robôs nem androides, são ciborgues. São ciborgues, exato. É um organismo cibernético, e pessoas aí, mais máquinas. O Eu Robô, ele é meio que o inicinho disso, né, que vai começar depois. O Eu Robô vem com as máquinas dominam o mundo no final do livro, e aí o Gibson traz as máquinas já dentro da gente, que é um mundo muito, muito legal também. Muito embora essa dominação das máquinas, a gente assim, comparou com Matrix, mas não é como em Matrix, que as máquinas literalmente sobrepujaram os seres humanos. Isso, não é que assim, as máquinas em Eu Robô, elas vão se tornando o pilar da humanidade. O pilar. Então, ao invés de você ter apenas humanos e sociedades humanas conduzindo a sociedade, você tem uma mega máquina que não é nem chamada mais de robô. Não, ela é o cérebro. É máquina com M maiúsculo, inclusive. No livro ela é com M maiúsculo e ela é o cérebro. É muito interessante. E no decorrer aqui do vídeo, vai dar para entender melhor, com certeza. Eu acho interessante falar um pouco desse ponto aqui do dilema, né? Porque a gente está dizendo aqui o cérebro, mas antes do chegar nos cérebros cibernéticos que conduzem a humanidade em blocos sociopolíticos, eu acho que é interessante a gente falar um pouco desses dilemas que surgem, porque a gente aqui está falando de máquinas conduzindo a humanidade, mas pela forma como a gente fala, não passa a impressão que o livro quer passar, que o autor quer passar, de que havia algo mais aí. Então existiam os dilemas, né? Qual eram os dilemas? Eram os dilemas, como é que esses dilemas surgiam? Né? Dessa relação entre ser humano, máquina, ser humano, que, por exemplo, no primeiro conto, eu gosto desse exemplo, que foi o exemplo que eu dei antes da gente começar o vídeo. Manda. Que o primeiro conto, ele começa bem de baixo, literalmente. O primeiro robô ao qual nós somos apresentados é um robô diminuto, que é uma babá robô. É uma babá robô, ele não fala ainda, ele só anda e ele só serve mesmo para ficar com a criancinha e só. Mas ele apresenta um conceito que eu acho assim, eu lendo hoje, eu li o livro esse ano e fiquei impressionado e fico imaginando quando as pessoas leram e pensaram, peraí, isso é uma máquina? Mas ele não fala, mas ele tem emoções. E essa babá robô, por mais antiga que fosse, ele tinha emoções. Tinha. Então ele ficava com medo quando a mãe da menina chegava. Isso, ele ficava amedrontado quando ela gritava com ele. Tem uma cena bem legal. Agora eu tô lembrando, tem uma cena que a menina pergunta, você quer... hora da história. Isso. Aí você quer ler o quê? E assim, ela não... A robô babá, ela não tinha sentimento. Ela não falava, mas aí ela demonstrava qual a história que ela queria através de gestos. E aí a menina perguntou, qual história que você quer hoje? Aí ela falou lá a história, aí a menina, você só quer essa história? Ou seja, essa história de menininha. Tem até preferência. Exatamente, já mostra um sentimento. O ponto que eu acho interessante é que ele tá no museu, a babá robô, e a gente vai usar o termo ele e ela, mas na realidade os robôs não têm sexo. Eles são referidos na história às vezes como ele. Eu sempre chamo ele. Não, é porque eles mesmos chamam de ele na história. Né? Mas eles não têm gênero. Eles são agêneros na história. É uma
Então, tipo, a Gente, gente chama esse robozinho... Mas preste atenção, é uma coisa de língua portuguesa. Sim, por exemplo, claro. robô é o robô, não é a robô, então Isso. é ele. Exatamente. É a questão de gênero de língua portuguesa e não de gênero sexual, no caso. Que outras obras, em outras mídias, tanto em filmes quanto em desenhos, animações, eu já vi, existe o conflito da relação máquina-humano, e o humano, seja ele jovem ou não, se afeiçoar tanto por esse robô que ele ficar se referindo ao robô como she, ou he, ou her, ou him, que são ele e ela, e as outras pessoas entrarem em conflito e dizer, não é, eu vou falar os termos que é pronto, e no português ficaria, não é ela, é isso, não é ele, Não, é isso. E seria o it. Not him or Isso. he or she, It's it, que é uma coisa, não tem sentimentos, não tem relação e tudo mais. Exato. Isso é bem plausível já em obras de Gibson, porque em obras de Gibson você já tem um software que nada mais é que uma parte de robô, e esse software pode ter uma voz feminina e atraente, ou pode ser um homem mesmo. Na história, na primeira história, tem um momento em que essa babá robô, chamado Robbie, lembrei agora o nome, Robbie. ele se encontra com um robô que é mais antigo que ele. O robô é enorme, ocupa tipo uma sala inteira. Eu lembro dessa cena. Enquanto que o Robbie boa. é quase um leprechaun, né? Aí ele chega pro robô e diz algo do tipo, quem é você? Quem é você? E o robô, tipo, a tecnologia dele é tão anterior à de Robbie que ele queima fusíveis. Tipo, ele literalmente queima, ele entra em parafuso. Cara, que piada maldita. Ele entra em parafuso porque ele não consegue entender a pergunta. Tipo, quem sou eu? Como assim o que eu sou? Tem um outro ponto aqui que eu acho particularmente sensível. Porque, tipo assim, uma coisa chamada psicologia robótica. Gente, eu sou psicólogo. Então, assim que eu vi esse nome, eu vou procurar no Google para ver se isso existe. Eu digo, já quero. E tem? Não. Ah. I'm so sorry. Forever alone. Forever Então, o que eu acho interessante é que em quase todos os contos essa psicologia robótica, ela vai aparecer de forma direta ou indireta. E para isso tem a personagem chamada Susan Collins, que ela é uma das personagens que surge entre as histórias, que faz o elo entre os contos para construir o Eu Robô. E ela é uma psicóloga roboticista, robopsicóloga. Eu vou puxar o saco da Susan Collins. Pode Não, falar, com mas certeza. no final, porque o quê? Ela é mulher, eu sou o quê? Mulher. Susan Collins é uma das pessoas mais fodas do livro. Por que Susan Collins é tão foda? Porque o robô, ele só é robô, lembrando, vamos agora puxar um super adendo para o início do livro. Todo robô que ele é construído dentro do universo desse livro, ele tem que ser construído dentro de 3 leis da robótica. Essas leis, elas só vão chegar realmente nesse livro do Isaac Asimov, é a primeira vez que é citado. E aí o que acontece? A Susan Collins, ela é responsável exatamente por isso, para saber se aquela máquina está dentro das 3 leis da robótica. Ela tem o poder de dizer, você não vai pra rua não, meu amigo. E, gente, uma coisa que eu mencionei no vídeo na errata que eu fiz sobre o vídeo de Drácula, eu acho que a mesma coisa que vale para Drácula, vale para Eu Robô também. O que foi que eu mencionei lá? O livro de Drácula foi escrito lá pelo século XIX e XX, nessa transição. Pois é. E nele existe um protagonismo feminino que você lendo Drácula hoje, você pensa, você não vê isso, mas você pensa, final do século XIX, você tem uma personagem como a Mina, né? Que ela quer participar, ela é quem escreve, ou seja, havia uma quebra de paradigmas. Sim. Então, a gente lendo esse livro hoje não percebe isso. Agora beleza, vamos puxar aí 60 anos para frente, década de 50 do século XX, e vamos pensar que um dos principais
pivôs de O Robô é uma psicóloga roboticista e que ela tem uma série de características assim. Ela não está só como plano de fundo, ela é pivô de várias histórias, ela está entre as histórias e ela, rapidinho, e ela é justamente aquela personagem que está nesse elo, porque, como ela mesma fala, ela se considera mais próxima dos robôs do que dos próprios seres humanos. Isso. Tem um momento no livro que a US Robôs vai trocar de diretoria e ela é um forte nome para ser diretora. E ela quis? Jamais. Ela não quis, meu amigo. Diga aí, a bicha podia ser a diretora da US Robôs, mas ela disse não, meu canto é esse aqui, eu faço muito bem meu trabalho. Que inclusive é uma coisa interessante. É um outro ponto que eu acho interessante a gente aproveitar para levantar, falando de psicologia de robôs. Esse lance de psicologia de robôs, porque tem um momento do livro que ele cita claramente que robôs são tipo calculadoras inteligentes. Então, isso é inclusive uma defesa que a própria Susan faz. Ela diz, eles são calculadoras inteligentes e em algum momento ela põe isso em dúvida, né? Tipo, a própria expertise dela, mas ela diz assim, a culpa não é dele, tá entendendo? Em um dos momentos porque, da assim, história. Qual é a ideia do Eu Robô? É um cérebro positrônico que tem cálculos dentro e tudo que ele faz é medido através do cérebro dele. E aí tudo que ele faz tem que estar dentro das 3 leis da robótica. Vamos citar as leis da robótica? Primeira lei da robótica. Os robôs não podem ferir seres humanos, nem deixar que os próprios seres humanos firam. Firam uns aos outros? Isso, exatamente. Segunda lei da robótica. Eles têm que obedecer ordens dadas por humanos, a não ser que entre em conflito com a primeira lei. Mas pode entrar em conflito com a terceira? Não fala sobre, não fala, mas qual a terceira lei? Eles não podem machucar a si mesmos, não podem danificar a si mesmos, a não ser que isso entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Isso, exatamente. Não, eles não podem destruir, não podem ser destruídos, a não ser que entre em contato com a primeira e com a segunda lei. E isso, você pode até pensar assim, tá, mas o que são essas 3 leis? Bom, elas são basicamente o pilar de todos os contos. Por que o pilar de todos os contos? Porque a todo momento vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que os protagonistas da história cheguem e pensem assim, poxa, mas isso não fere tal lei, isso não fere tal lei. Tem inclusive um ponto em que os programadores eles pedem para que retirem a primeira lei dos robôs para que eles consigam trabalhar, porque eles estão trabalhando com radiação. Cara, eu ia falar isso agora. Eles estão trabalhando com radiação e toda vez que a máquina é ligada, os robôs iam lá, tiravam os humanos da área de trabalho e fechavam ela. Então eles chegaram para a fabricante e disseram, manda um robô sem a primeira lei. E os caras estavam tipo em Marte, trabalhando em outro planeta, uma radiação elevadíssima em um certo local, os robôs ficavam loucos girando, eles perderam uma espécie de um robô, porque o robô ficava girando lá, que ele não podia ir em um local, porque se ele fosse, a radiação ia comer alguma parte dele. Isso. E aí ele ficava indo, mas ele era um conflito entre a segunda e a terceira lei. Isso já nos primeiros contos. Esse que eu falei é um pouco mais lá na frente. Ah, tá. Esse robô que vai e volta, eu achei superior minha vida. Se você tá dizendo... Não, porque tipo, ele tem ele tem que fazer uma coisa. Aí ele não pode fazer aquela coisa, aí ele volta. Ele tem que fazer, ele volta. Tem que fazer e volta. E isso uma síntese da nossa vida. Aí, né, é interessante citar essa história porque um dos protagonistas, são 2 cientistas, eles pegam uma versão mais antiga dos robôs, pensando assim, pode crer. A gente pode montar neles e eles não vão impedir que a gente faça nada. Mas chega uma hora quando eles alcançam esse robô que tá louco, entre aspas, o robô maior, onde ele estava montado, que é tipo um trator com pernas. Eles vêm correndo em direção ao cara, pega ele de modo que não machuque ele e volta para a base, porque é bem na hora que a radiação solar está chegando. Inclusive ele estava em Mercúrio, que é muito mais próximo do Sol. Aí a radiação solar está chegando com tudo,
o robô impede ele de ir atrás do outro, que é mais avançado, pega ele e carrega ele de volta para a base para ele não morrer. Então quer dizer... Ele inclusive, ele desmaia, né? Ele só vai acordar quando já tá na base e, tipo, pedindo a Deus que dê tudo certo. É como se você estivesse saindo... É como se você estivesse arriscando sua vida no meio da radiação solar para pegar o seu carro Tesla e viesse o seu Fusca e botasse você para dentro e carregasse. Porque o bicho era muito antigo. É mais ou menos isso. Aguentava aquela radiação. Voltando ao assunto, por que tem essa questão do conflito das 3 leis? Porque pense só, os caras chegam lá na frente e dizem, ei, tira a primeira lei do robô porque está atrapalhando a gente. E isso gera uma problemática lá na frente. E chegam momentos em que eles chegam a dizer assim, não, o problema é o robô. Mas aí eu cito aquela história do robô que lê mentes. Porque aquela história era muito massa. Por quê? Tem um robô em uma das histórias que lê mentes. Caraca! A Susan Cole fica passadíssima eles na frente ficam irados dele. com o robô pelo simples motivo. É muito legal essa parte. Pelo simples motivo de que o robô queria o bem deles e como ele lia a mente deles, ele sabia o que eles queriam para ser felizes. Então ele mentia. Ele mentia para todos eles. E o que é isso? São as primeiras leis da robótica. É verdade. Simplesmente. Com relação a essa parte da psicologia, a gente entra, eu robô, a gente fica assim, what? Robopsicologia e tal, não sei o quê. Mas aí eu já faço o link com outra obra que eu terminei recentemente, que é 2001, A Odisseia no Espaço. Tem um puta robôzão, que ele é o cérebro da nave, que vai levar a galera lá pra onde tem que ir, atrás daquela placa louca. Certo. E aí, dá um piripaque no robô, o robô mata todo mundo. Spoiler! O robô mata todo mundo, meu amigo, dentro da máquina. Só que o cara, né, o bichão lá, eu não lembro o nome, o Bowman, ele fica pensando, esse robô é louco, eu vou desligar ele, mas se eu desligar ele, eu desligar a nave. Então eu vou desligar a parte dele, a parte que está pensando. Aí quando ele tá desligando a fiação que tá pensando, ele diz o quê? Se esse robô tivesse uma psicóloga, se existisse uma psicologia para robô, esse robô com certeza não faria isso. Aí eu, toma esse chá que Clark tomou junto com o Asimov, né? E eu acho interessante também a gente falar do filme Eu, Robô, daquele que tem o Will Smith. Que tipo assim, enquanto eu tava lendo o livro, fã do Will Smith. Eu fiquei procurando, enquanto eu lia o livro, eu ficava, cadê o ponto que inspirou o filme? E eu não achava. Aí eu cheguei lá no final, quando eu terminei de ler, eu fiquei pensando, e se eles não pegaram uma ideiazinha de cada conto, bateram no liquidificador e fizeram aquele filme? Porque você tem um cara que ele tem uma parte cibernética. Isso. Caramba, que spoiler. A gente já falou que ia ter spoiler. Cara, vai ter spoiler, velho. Spoiler vivo Tem que é uma parte cibernética que foi criada justamente pelo cara que cria os robôs mais avançados lá. E há uma situação bem parecida com aquela animação, acho que é da Pixar, chamada Robôs. Aí você tem lá um cara que ele tem um preconceitaço com robôs. Ele vê um robô fazendo um serviço doméstico e ele acha que o cara tá roubando uma bolsa. E lá na frente eles encontram um robô que tem uma consciência totalmente diferente. Tipo, ele tem uma inteligência própria, ele sonha. Tu viu o diálogo deles quando ele vai interrogar esse robô? Tu lembra do diálogo deles? Não, mas a parte do sonho me chamou muita atenção. Pronto, mas no diálogo, cara, o Will Smith fala assim, cara, você é uma máquina, você não passa de uma máquina, você não sabe cozinhar um bolo, você não sabe não sei o que, você não sabe o que é o amor, você não sabe o que é isso, você não consegue fazer uma obra de arte, você não sabe pintar um quadro. Escrucha o robô, bota o robô no lixo, tá ligado? Aí o robô fala assim pra ele, e tu sabe? O Will Smith treme os beiços, meu amigo, não tem como. O Will Smith fica, eu também não sei. Porque é uma problemática que aposta a todo momento. Inclusive tem um dos contos lá pela metade do livro,
que é o do fanático religioso, que o robô simplesmente acredita que a máquina que está lá gerando energia para a colônia é Deus, que ele é o profeta daquele Eu gosto Deus. muito desse robô. Que ele é o profeta daquele Deus, tipo, o núcleo é Alá, ele é Maomé, e todos os outros robôs, a gente ri, todos os outros robôs são muçulmanos e os humanos são infiéis e raças inferiores. Simples assim, porque os caras montam um robô na frente dele para provar que ele foi criado por humanos e eles dizem, e aí, comprovamos que você foi criado por humano? Ele olha assim, pensa e diz, não. Não, eu comparo ele, pode falar? Com Claro. Bolsonaro. Cara, os cara montam um robô na frente dele. Os caras mostram a Terra no telescópio. Tipo, cara, você veio daqui, ó. Você foi criado aqui. Porque ele fica, eu vim no dia. Ele fica devaneando umas coisas que não aconteceram. E aí, ele é super cético. Ele não acredita nas coisas que os cientistas mostram. Aí, tipo, o cara monta um robô na frente dele e ele não acredita. Eu digo, gente, isso é um Bolsonaro, um robô Bolsonaro. E, tipo, foi escrito em 1950, um robô Bolsonaro. Mas por que a gente acha tão parecido com o Bolsonaro hoje? Porque, enfim, radicalismo religioso, radicalismo político, tem há muito Asimov tempo. É fantástico. Tem todas as vertentes, então a gente aponta pro Bolsonaro, mas isso tem em outra galerinha aí também. E tem tanto que chega a incomodar. Eu gosto de coçar o Bolsonaro. É porque é quem tá lá, então é pra levar as pedradas. As né? pedradas, exatamente. Mas a gente já viu isso em muita gente aí, tem gente que vai ficar dizendo, não sou assim não. Mas se meu amigo, se a carapuça servir, já vestiu. Acabou-se. E isso volta àquele ponto que eu citei muito rapidamente e eu acho interessante levantar agora, que é a dos problemas de cada conto. Tipo, cada conto tem um problema, cada conto tem um dilema e fica aquela questão do tipo, afinal de contas, tem as pessoas que ficam dizendo isso é culpa do robô. Tem a Susan que de vez em quando vai chegar lá e vai dizer não, isso não é culpa dele. Não, esse robô tá funcionando perfeitamente. E que vários desses problemas, direta ou indiretamente, remetem a problemas humanos. Humanos que fazem aquilo, ou problemas gerados por seres humanos. Então, eu acho que um exemplo de direta e indiretamente, respectivamente, que a gente pode dar, o diretamente é o do fanático, o do robô que é criado e não aceita que foi criado por humanos, que acredita que não sei o que é Deus, que o espaço é na realidade uma ficção. E o final, né, lá pro finalzão, que tem o lance das máquinas, que a gente já falou, que são os supercérebros que estão dominando, entre aspas, as sociedades. Os países perderam as suas fronteiras e viraram grandes blocos socioeconômicos. O que a gente entende por megalópole virou algo muito maior. E as máquinas estão lá conduzindo tudo e em um determinado momento surge uma série de problemáticas em todas as coordenações, porque cada região dessa tem um coordenador regional e tem um coordenador geral, que parece que é um robô, e ele chega lá... Pode crer nisso, é verdade! E ele chega lá para perguntar o que está rolando. E nenhum deles aceita serem a causa do problema. Eles acham que o problema está no cérebro ou simplesmente... Na real é assim, chega no final do livro, né, é o momento em que todo o mundo ele tá tomado por máquina, então tipo, tudo que tudo que a galera come, ele é calculado, quanto de recurso que precisou para... Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que hoje a gente vai fazer um lanche daqui a pouco, e aí o prato que a gente preparou, ele foi tudo aquele prato, ele foi preparado por robôs. Então aquele pão, para se fazer aquele pão,
precisou de um cálculo e aquele cálculo ele foi feito por robôs. Então tudo que era feito na face da Terra, ele era feito por robôs. E aí chegou um momento que essas máquinas começaram a apresentar defeitos, assim, entre aspas, bem aspas mesmo, defeitos. E aí o que é que acontecia? Os defeitos não eram do robô mesmo. O que estava acontecendo? Os recursos que a galera precisava para se alimentar, para produzir os carros, para produzir as roupas, eles estavam se esvaindo. Então, se os recursos se esvaem, a população humana também se esvai. E se a população humana, ela não pode se esvair porque essa é a primeira lei da robótica. Os humanos, eles não podem, os robôs, eles não podem permitir que os humanos se matem, né? Se matem, exatamente. Então, eles não estão apresentando o problema. O que eles estão fazendo é simplesmente seguir a primeira lei da robótica. E aí, que dilema, né? E é interessante por que isso é um dilema. Não é simplesmente porque a máquina decidiu algo. É tipo assim, a máquina chega e diz: vocês vão ter isso para comer, isso para beber, isso para construir. Aí chega um coordenador regional e diz: opa, só isso? Não. Que é o caso do coordenador da região norte, que seria: nossa, velho, aquele cara é muito Trump. É muito a cara de Trump. Caraca, tava na minha boca isso. Eu ia falar isso, parece com quem, amor? Então assim, cada um deles tem exigências que a máquina mostra e diz, vai ser assim, e eles dizem, não, eu quero assim. E isso gera um conflito ser humano-máquina. E isso é muito hoje, né, o que a gente tá passando. Tipo, a gente não tem mais recursos, a gente só respira por causa da Amazônia, e a Amazônia tá aí indo pro buraco. A gravata já tá chegando na Amazônia. O aquecimento global tá aí. Vamos chamar de efeito estufa para o pessoal não ficar achando aquecimento, mas aqui tá frio. Não, amigo. Meu Deus! Tá sério, né? Tem uma galera já ouvi. Então, o problema, amigão, Meu Deus, eu não o problema chama-se efeito estufa, que tá matando a gente, e tem gente dizendo, não, é só cortar e plantar tudo de novo, que tá tudo bem. Suavão, amigão. Planta na tua cabeça. Bora lá, vamos matar o resto. Uou! Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Comenta aí pra gente bater um papo sobre o que vocês acharam. Eu sei que a gente comentou algumas coisas bastante espinhosas aqui. Exato. Se inscreva no canal para receber notificações e compartilhe para espalhar a palavra. Vamos só deixar o engajamento. Se você quer sei lá, comentar alguma coisa, deixa aí nos comentários qual livro que você já leu que parece tanto com o que a gente tá vivendo hoje. Que causa um mind blow. Um mind blow. Uau! Então, valeu pessoal e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!